Graça e paz, queridos, boa noite a todos. Graça e paz. Amém. Nós estamos aqui em mais uma quarta-feira em nossa live. Está conosco nesta noite o pastor Alexandre e a pastora Rejane. Amém. E está conosco aqui dando continuidade. Hoje nós vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo. Amém. Mas antes disso, antes de tudo, eu quero parabenizar 3 casais que aniversariaram nesses dias, aniversário de casamento. Nós tivemos dia 5, aniversariou meu filho, Felipe e Juliana, tá? Agora no dia 7, dia 6, aniversariou com 12 anos de casados, né? Os nossos discípulos Daniel e Aline, e hoje, em especial, aniversaria o meu irmão e a minha cunhada, Michael e Elaine, hoje completando 20 anos de matrimônio, amém? E estamos aí casados para sempre, amém? Então, parabéns, não é isso? Parabéns a esses casais, né, que têm rompido aí dia a dia os desafios do relacionamento e têm vencido isso é muito bom. Então, tivemos aí 5 anos, 12 anos e 20 anos de casados, né? Que coisa, vocês fizeram, foi quantos anos esse ano? 25 anos de casados, né? Fizeram esse ano, os pastores Alexandre e Rejane, e eu e a apóstola agora em novembro, nós completamos 31 anos de casado. Que coisa, né, gente? Mas os parabéns esta noite vai para esses 3 casais, essas 3 famílias que se formaram. Nós temos aí o meu filho que nos deu uma netinha, que está aí com 1 ano e 7 meses. Temos aí o Daniel e a Aline com 3 filhos, e tem aí o meu irmão com um filho, né? O meu filho, o meu sobrinho Andrei, meu sobrinho Andrei. Então um beijo aí para todos vocês, para as famílias, que Deus abençoe grandemente e que os ajude a viver e a romper dia a dia os desafios do relacionamento, amém? Então, casados para sempre, aleluia. Bom, nós queremos orar, né? Nós queremos orar a Deus nesse momento, chamando a presença de Deus ao nosso meio, para que Ele se sinta à vontade, não só aqui onde nós estamos, mas aí também onde você está, que Deus possa se sentir à vontade aí na sua casa, ou no seu trabalho, ou aí no hospital, aonde você se encontra neste momento, participando conosco dessa nossa live, amém? Vou pedir ao nosso pastor Alexandre que faça essa oração, abençoando você e a sua família, em nome de Jesus. Amém, graça e paz. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos, Espírito Santo de Deus, Senhor, nesta noite, Pai Santo, Pai amado. Amém, Jesus. O Espírito Santo de Deus, Senhor, está aí, Senhor, e seu povo, Espírito Santo de Deus, Senhor, ouvindo, Senhor, e buscando, Senhor, o conhecimento do Senhor, Pai, através dessa live, Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa, Senhor, cada família, Espírito Santo de Deus, Senhor, que está nos vendo, Pai Santo, Pai amado, Senhor. Envia anjos, Pai Santo, Pai amado, Senhor, ao seu lar, Espírito Santo de Deus. Conduza, Senhor, o seu povo, Pai Santo, Pai amado. Espírito Santo de Deus, Senhor, abençoa, Senhor, cada um de nós, Pai, que estamos aqui, Espírito Santo de Deus, Senhor, como servo do Senhor, Pai Santo, Pai amado, Senhor, para, Senhor, dar um pouco da palavra do Senhor, instrução, receber, Senhor, de Ti, Pai. Então, Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, nos conduzindo, Pai Santo, Pai amado, Senhor, na Sua presença. Espírito Santo de Deus, Senhor, nos enchendo, Senhor, do seu poder, Senhor, da sua unção, Senhor, da sua sabedoria, Pai Santo, Pai amado. Porque, Senhor, quando nós temos, Senhor, a sabedoria do Senhor sobre as nossas vidas, dificilmente nós vamos ser corrompidos por outros. Então, Pai Santo, Pai amado, Senhor, continua, Senhor, nos fortalecendo, Senhor, na sua palavra, Senhor, no seu ensinamento, Pai. Senhor, está aí o seu povo, Senhor, conduza ele, Senhor, com o Espírito, Senhor, de ousadia, Pai Santo, Pai amado, para a honra e glória do seu nome, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Tem um refrão de um corinho muito antigo, ele vai dizer assim: com Jesus eu irei, ganharei a batalha, com Jesus eu irei, ganharei a batalha, eu ganharei a batalha,
tu ganharás a batalha, eles ganharão a batalha, nós ganharemos a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Com Jesus eu irei, ganharei a batalha. Eu ganharei a batalha. Tu ganharás a batalha, eles ganharão a batalha, nós ganharemos a batalha. Amém, queridos? Glória a Deus. Sozinhos é mais difícil. Com Jesus se torna mais fácil. Amém? Então quero começar dizendo a você que você não está só. Você não está a sós, amém? Ele está com você, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Queridos, nós queremos fazer uma leitura com você nesse momento em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. O pastor Alexandre vai dar uma saidinha, mas já retorna, amém? Enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa leitura. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, onde nós vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo, né? A igreja em Pérgamo, e também fazendo a menção desta igreja nos tempos de hoje, pastor. Entendeu? Nós estávamos conversando um pouco, né, sobre isso, e a gente tem uma percepção, tá? Não sei se alguém na linha teológica pode me condenar em relação a isso, mas eu vou dentro daquilo que o Espírito Santo vem falando comigo. Eu vejo as cartas das 7 igrejas da Ásia, cartas para nós no dia de hoje, para a igreja do Cristo nos dias de hoje. E quando a gente lê aqui em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, eu queria que você em sua casa nos acompanhasse na leitura, abrisse a tua Bíblia e nos acompanhasse com a leitura. Vai dizer assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Aleluia. Espírito Santo, estamos reunidos nesta noite para aprendermos de Ti, recebermos instruções, orientações para as nossas vidas, Senhor. Então venha sobre nós, sobre todos nós que estamos envolvidos esta noite nesta live, Senhor. Que o Senhor possa nos visitar, nós que aqui estamos, e a todos que estão do outro lado da tela, com suas famílias, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los poderosamente nesta noite, causando em nós um despertamento, provocando em nós
um arrependimento. Senhor, em nome de Jesus, para que não haja culpa, para que não haja pecado, para que não haja dano, para que não haja condenação alguma sobre as nossas vidas. Desperta-nos, ó Deus, nesta noite, através desta leitura, através deste ensinamento, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17. Amém? Glória a Jesus. Queridos, eu quero começar esta noite falando a vocês sobre essa apresentação de Deus. No versículo 12, o anjo, Deus aparece a João e manda ele escrever à igreja de Pérgamo o seguinte: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então lembra que eu falei na semana passada que Deus ele se apresenta a cada igreja exatamente dentro da crise que aquela igreja está vivendo. Olha bem, ele está aqui dizendo que assim são essas palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E nós lemos aqui qual era a situação da igreja em Pérgamo. A igreja em Pérgamo, Deus sabia que ela habitava num ambiente, numa cidade onde ali estava o trono de Satanás. Deus sabia que ela era uma igreja fiel ao nome dele e não renunciou à fé nele. Porém, havia algumas pessoas naquela igreja que se corromperam aos ensinos de Balaão, beleza? Quando ele fala que ele é espada de 2 gumes, eu vou mostrar para você na palavra a forma que ele se apresentou a essa igreja e a forma que ele está se apresentando a nós hoje como igreja. Eu como igreja, a pastora Rejane como igreja, a apóstola Andréa como igreja, o pastor Alexandre como igreja, e a igreja em si, a instituição, o ambiente, o templo, aonde o povo se reúne para cultuar a Deus, para receber ensinos, para estar em comunhão, para estar em aliança uns com os outros, como assim Deus ele estabeleceu. Então olha só o que a Bíblia vai dizer para nós. Ele tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, ou afiada dos 2 lados, ela é muito funcional porque na sua ida e na sua volta. Por quê? Porque sem precisar aquele que empunha essa espada mudar a forma da sua empunhadura. Do jeito que ele corta a espada para um lado, ele gira na mesma empunhadura, cortando para o outro. A Bíblia vai dizer que essa mesma espada, ela é penetrante, ela penetra, tendo o poder de separar a alma e o espírito, a junta e medula. Aí já vai falando da espada que é a palavra, que ela tem o poder de discernir o intento do coração do homem. Vamos ver o que diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13. Hebreus capítulo 4, versículo 12 e o versículo 13 vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meu Deus! Jesus. Olha a situação da igreja de Pérgamo. É isso. Vocês entenderam, como eu falei semana passada, a forma em que Deus ele se apresenta à igreja em Laodiceia. E agora nós estamos vendo aqui a forma em que Deus se apresenta à igreja de Pérgamo. Ele se apresenta como aquele que veio para trazer a correção. Ele vem como aquele assim, dizendo assim: olha, nada está oculto diante dos olhos daquele que nós amamos de prestar contas. Entende?
Então, quando esta carta é escrita à igreja de Pérgamo e ela é lida e apresentada, isso já começa, pastor, pastora, já a trazer um despertamento, tipo assim, Deus me enquadrou. Eita, estou enquadrado, eu fui enquadrado por Ele, não tem jeito. Mas Ele não me enquadrou, entenda, igreja, Ele não me enquadrou para me punir, Ele me enquadrou para me corrigir, Ele me enquadrou para que eu volte e entre no propósito que eu fugi. Entende? Que eu fugi, não é para me condenar, mas é para me trazer absolvição através do meu arrependimento. Mas quando Deus ele já chega, né, é como, queridos, né, nós que cremos em profecias, é como se um profeta chegasse e se no meio da igreja, no meio do culto, aquele movimento, Deus movendo através dos louvores, aquele mover gostoso, você que está ligado no que eu estou falando, e de repente, né, um vai aqui, um vai ali, começa a falar em línguas, começa a manifestação do Espírito Santo, e Deus levanta um profeta no meio da igreja e se apresenta. Se apresenta ao pastor da igreja, ou se apresenta a um irmão, em especial a igreja, ou se apresenta a igreja num todo, não é isso, né? E ele se apresenta e ele fala à igreja, e depois ele abençoa o povo e sai. Então tu imagine bem, quando esta carta chega à igreja de Pérgamo, essa carta ela enquadra todo mundo na parede. Fala assim: ei, olha bem, eu conheço a tua fé, sei que não tem me negado, mesmo estando habitando numa cidade onde impera Satanás com seu trono. Contudo, eu tenho contra ti algumas coisas que eu preciso me expressar. Por quê? Porque eu não quero te perder, eu não quero que tu sejas condenado com o mundo, mas eu quero que tu te arrependas mediante aquilo que eu lhe apresentar, para que haja conserto, para que seja tirado todo o dano, para que você seja livre das punições deste mundo, das acusações desse tempo. Exatamente, essa foi a ideia de que Deus estava tratando com João para as cartas escritas às igrejas da Ásia, e essas cartas, elas têm potencial violento para as nossas igrejas no dia de hoje, não é verdade? Aonde é que as igrejas estão plantadas? Quem governa, quem impera sobre esse mundo, meu pastor? Quem impera é o inimigo. Entendeu? A Bíblia vai falar para nós sobre a questão de batalha espiritual, né? Que cada bairro, cada cidade, cada nação, ela tem um dominador, tem um principado, tem uma potestade que domina, que rege, não é verdade? E rege sobre o bairro. Nós mesmo tivemos um tempo aqui na nossa região, né, que teve uma manifestação, um principado aqui no nosso meio, que exatamente, que era tacar no pneu, subir com o corpo, acabou e aborto. Isso. Terrivelmente. Não é isso? Terrível. Clínicas de abortos espalhadas. Então, quer dizer, pela perseverança da igreja, pela caminhada da igreja, né? A igreja em si, ela conseguiu mortificar um pouco essa situação, essa crise, não é verdade? Então, de tempos em tempos, há umas manifestações diabólicas malignas, e onde a igreja está? Nós estamos aqui para sermos luz em meio às trevas. Falamos de trevas, falamos de quê? Falamos de malignidade, falamos de impérios, de Satanás, falamos das ordens, dos secretários que ele dá de comando, não é verdade? Para poder operar dentro dos segmentos que ele quer. A estratégia que ele formou. Exatamente. Entendeu? Aonde a igreja ela está com o seu papel? Aonde a igreja ela está com o seu papel? Combater esses combates, porque isso não são guerras humanas, né? Você não vai chegar ali e empunhar de uma espada, de um punhal, de uma faca ou né, de algum instrumento bélico e vai guerrear essa causa. Não vai guerrear. Não é por força nem por violência. Não é por força, não é por violência, não é uma guerra humana. Não é humana, ela é totalmente espiritual.
né? Ela é totalmente espiritual. Essa batalha é só joelho no chão, coração, cabeça no pó. Exatamente. E firmeza de fé, né? Porque quando Deus ele escreve a carta à igreja de Pérgamo, ele fala sobre isso, né? Ele fala lá no versículo 13, né? Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde habita Satanás. O que ele está dizendo? Que muitas pessoas, muitos cristãos, né, ali naquele período, eles praticamente se tornaram mártires. Por quê? Pela forma de manter a sua vida cristã verdadeira, a sua fé, entendeu? Verdadeira, né? Ele não se corrompeu, não corrompeu a sua fé, não renunciou à sua fé e manteve-se fiel a Deus. E isso provoca ira. Provoca ira, né? É diferente nos dias que nós estamos vivendo? Não é diferente, não é verdade? Não é diferente. Por que não é diferente? Porque a gente percebe que todo aquele que busca permanecer na caminhada da fé cristã, ele é ultrajado, mal falado, caluniado, defamado, entendeu? Veja bem, eu não estou falando daqueles que erram estando dentro do cristianismo. Eu estou falando daqueles que busca ser fiel, não, né? Permanece fiel e não renuncia à fé, entendeu? Aí essas pessoas, elas não são, e muitas vezes elas não são bem aceitas, bem vistas em alguns lugares, entendeu? Porque julgam assim: ah lá, quer posar de santo, ah lá, quer posar de santa, entendeu? Só ele que é certinho. Só ele que é certinho, só ela que é certinha. Não é que nós somos certinhos, é que nós lutamos para não errar, é diferente, né? Nós lutamos para não errar mais, porque hoje nós conhecemos a palavra, entende? E se a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo, eu não posso hoje estar, né, aqui a 220, iluminando tudo ao meu redor, e amanhã estar ali com uma lâmpadazinha de 30, né, de 12 volts, né, entendeu? E não ilumina nem uma vela, nem a iluminação de uma vela, né? Nem a minha própria sombra, não é verdade? Então, mas isso é mal? Não estou aqui para criticar ou condenar você. Se hoje você está a 220, amanhã você está a 12 volts, não é isso. Ainda bem que você está a 12 volts, mas você pode se preparar, se acertar, se arrumar e voltar a queimar 220. Você está entendendo? Nós não estamos aqui para criticar, entende? Porque nós temos também nossos desafios aqui. Eu tenho os meus como apóstolos, eles têm os deles como pastores, entendeu? Nós temos nossas famílias também, entende? Mas a gente luta dia a dia. A perseguição, a luta, ela bate aqui, ela bate aí, ela é para geral, entendeu? O que nós estamos apresentando vocês aqui hoje é a condição da igreja de Pérgamo naquela época e essa mesma igreja no dia de hoje, minha pastora, entendeu? Onde muitas pessoas estão dentro da igreja ali lutando para sobreviver com a sua fé cristã, né? E permanecer fiel a Deus aonde ela está, aonde ela congrega, no bairro onde ela mora, ou na comunidade onde ela mora, na cidade onde ela mora, lutando ali, mesmo com todas as apresentações e as ofertas de Satanás. É exatamente aqui o que Deus está tratando através de João com a igreja de Pérgamo. Ei, tu é fiel, entendeu? Tu não renunciou à fé, mesmo estando congregando em meio ao trono de Satanás, mesmo havendo naquele ambiente um governo maligno, assentado num trono maligno, que a única intenção é destruir sua família, destruir a minha família, destruir sua família, entendeu? Com promiscuidades na TV,
né, com imoralidade sexual na TV, com depravações na TV ou nas redes sociais, provocando a dissensão, a discórdia, a fornicação, o adultério, a prostituição, o engano, a corrupção. Entende? É contra isso que nós lutamos, e a igreja que estava em Pérgamo também lutava por essas causas. Entende? Os fiéis, eles lutavam por essas causas. A Bíblia vai dizer, que nós vemos aqui em Hebreus 4, no versículo 12, 13, né? No versículo 13 vai dizer: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Fala, né, pastor? O que isso significa para nós, para a nossa vida? Fala comigo, fala aí, para nós ouvirmos isso, né? Aqui está dizendo que toda a criação, né? Nada em toda a criação está oculto diante dos olhos de Deus, né? Os olhos que tudo vê, né? Vai dizer que tudo está nu, está descoberto, está exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. O que isso diz para nós? Você acha que a gente não esconde nada dele? Seria isso? Não esconde nada, graças a Deus para todos. Nós não estamos aqui assim para apontar para você o erro. Nunca. Né? Nunca, porque até nós erramos a cada dia, nós vamos buscando nos acertarmos diante de Deus. Mas quando nós nos deparamos com a palavra, né, porque não tem como nós nos escondermos nada dele, né? Mesmo aquilo que nós achamos aqui que estamos fazendo para que ninguém veja, para que o esposo não veja, para que o filho não veja, para que mesmo isso que está o mais oculto, o Senhor é aquele quem vê. Ele vê, mas assim, ele quer tratar, ele quer que a gente veja aquele erro, já que é um erro, porque se fosse um acerto, nós não íamos ficar encostados na parede. E não iam entrar como algo que entrasse para penetrar e nos trazer assim uma aflição. Mas quando é um erro, nós ouvimos aquilo dali e buscamos acertar. É igual quando nós queremos corrigir um filho. Nós vemos que ele está errado, nós queremos corrigir, nós corrigimos para que ele acerte lá na frente. Então o Senhor, ele vai e nos aponta aquilo que nós estamos errando, para que a gente possa acertar na nossa caminhada do dia a dia e podermos alcançar o objetivo, que é chegarmos até Ele. Agora, também daquela maneira de que nós possamos, que nós estamos vivendo os dias de hoje e que nós estamos nos deparando com situações que a gente pensou, ouve, porque ainda é isso, há isso. No nosso meio. Eu ouvi, eu sei que eu estou errada, mas eu não quero consertar. Isso é um perigo. Entendeu? Há um perigo, porque isso daí, quando nós não queremos nos acertar, não queremos aceitar a correção, a tendência é nos levar à morte. Entendeu? Então o perigo onde está reinando, né? Que eu vejo, a gente tem nos deparado nos dias de hoje. Só que o Senhor é aquele que não tem, que os olhos dele estão em todo lugar. Não tem como a gente nos esconder, não tem, pode ir na mais profundeza, que o Senhor é aquele que tudo vê. Entendeu? Então ele está me vendo como ele está te vendo também, e os olhos dele é aquele que repousa, e ele quer que a gente se acerte para poder alcançar. Na semana passada nós falamos, né, que assim, Deus corrige a quem Ele ama. Entendeu? Então eu não posso negar a correção de Deus. Mas aí, meu apóstolo, não foi Deus que me corrigiu, quem me corrigiu foi meu pastor. Poxa, lá deve ser ignorante, filho. Se ele é o seu pastor, ele é um anjo da igreja que Deus colocou lá. Né? Se ele te chamou para te corrigir, para te orientar em alguma coisa, entendeu? Foi para o teu bem. Agora, tudo bem, não vou criar polêmica nenhuma aqui, tá? Você é livre para aceitar ou não, né? Você é livre para aceitar ou não a correção, tá bom? Tá? Também não vou criar polêmica alguma aqui, beleza?
Tá? A ideia, como nós estamos aqui hoje, é nos alimentar. Tá? Eu não estou aqui só para poder instruir vocês. Eu estou aqui com vocês para nos alimentar. Entende? Porque a palavra de Deus, ela é pregada e ela cumpre o propósito ao que ela foi determinada. Então, o ensinamento dessa noite, ela veio aqui e está indo ali. Então, todos nós estamos nos alimentando disso. Não é verdade? Todos nós estamos aprendendo com você a esse respeito. Apocalipse é um livro que quase não se prega, não se fala, porque ele vai falar da vida do Messias, ele vai exigir muita coisa dos cristãos, né? E na verdade, muitos de nós não queremos muito essas coisas de correção, de ensinamento, de aprendizado, porque sabe que isso vai exigir de nós renúncia de muitas coisas. Entende? Mas deixa eu te passar uma visão. Tá? Deixa eu te passar uma visão sobre o que nós estamos falando desde a semana passada. Tudo que nós estamos aprendendo aqui é para nos preparar para a eternidade com o nosso Criador. Pois o noivo virá buscar a sua noiva. E a noiva, ela tem que estar pronta. Ela tem que estar preparada. Ela tem que estar com seus adornos. Ela tem que estar com a veste limpa. Entende? Ela tem que estar bela para a vinda do seu noivo. Entendeu? Nós não podemos estar como aquelas 5 loucas, as 5 virgens loucas, né? Que na história conta, né? Que como todas as 5, as outras 5 prudentes, todas tinham suas lamparinas com azeite acesa. Mas as loucas, elas nunca acreditavam que o noivo viria na velocidade em que veio. E elas não estavam prontas para esperá-lo. Quando o noivo veio, as prudentes tinham azeite na reserva para manter acesas suas lamparinas. O que nós estamos passando para vocês aqui, semana passada essa, toda vez que nós estamos aqui com vocês às quarta-feiras e domingo, é ajudar você e a mim, a nós que estamos aqui, a manter um azeite reserva na nossa lamparina e não permitir que o fogo da nossa lamparina se apague. Nós precisamos queimar diante de Deus. Entende? Nós precisamos queimar diante de Deus. A correção de Deus nunca será para a tua destruição ou para a sua desgraça. Sempre será para mostrar a você a importância do arrependimento, para que você seja perdoado por Ele e receba dele as promessas que Ele tem feito na tua vida. Amém? Nós temos promessas de Deus para a nossa vida hoje, né? Como igreja de Pérgamo. Nós temos o maná que está escondido e nós temos uma pedra branca com o nosso nome escrito nela. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Calma na alma. Entendeu? Calma na alma. O importante nessa noite é a gente saber qual é o nosso posicionamento. Entende? Eu, como igreja, eu tenho que manter a minha fidelidade a Ele, entendeu? E não renunciar à minha fé. Não posso renunciar à minha fé. Eu preciso manter a minha fidelidade com Ele. Ai, apóstolo, meu Deus, como é difícil. Foi fácil para Pérgamo. Está uma igreja instituída numa cidade onde literalmente ali habitava o trono de Satanás. Um domínio por um império e vindo uma linhagem babilônica que estava ali dominando, aonde a idolatria era terrivelmente imensa naquele lugar, aonde a imoralidade sexual era imensa naquele lugar, onde variedades de pecados dominavam aquela região, mas ali existia uma igreja fiel a Ele e que não renunciou à sua fé. Porém, ele vai dizer, no entanto, vamos caminhando para a palavra, ele vai dizer assim, no entanto, versículo 14, tenho contra você algumas coisas, porque você tem aí pessoas
Ele não está dizendo todos, ele está dizendo pessoas, entende, meu pastor, que estão dentro da igreja, eram crentes, vou até corrigir, não deixaram de ser crentes, entendeu? Não deixaram, eles eram cristãos naquela congregação, naquela igreja local, porém, eles permitiram ser corrompidos pelos ensinamentos de Balaão e dos nicolaítas. Eles permitiram serem comprados, serem seduzidos pelos aqueles ensinos, deixaram se perder pelos encantos daquela facilidade de um cristianismo em que você pode qualquer coisa. Tudo posso no que Cuidado. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Exatamente, entendeu? Então, há ainda pessoas dentro da igreja, isso não está, queridos, preste atenção, não parou em Pérgamo, meu pastor. Não parou em Pérgamo, meu pastor. Isso continua hoje, porque a igreja, esse simbolismo da igreja em Pérgamo, essa visão da igreja em Pérgamo, essa condição da igreja em Pérgamo, existem muitas igrejas que estão vivendo isso hoje. Elas estão plantadas em locais onde realmente há um império maligno, satânico terrível, onde a prostituição, a adultério, a fornicação, o uso de drogas e tudo quanto é tipo de espécies de drogas, toda a promiscuidade, todo tipo de pecado e domínio do mal impera, mas a igreja está ali fiel. Mas há no meio daquela igreja, vai dizer aqui, pessoas que se corromperam, permitiram-se ser seduzidos, continuam congregando ali, porém na prática de pecado, e acham que tudo é normal. Está correto isso? Não está correto isso. Não é verdade? Não está correto. Então, querido, preste bem atenção. Nós precisamos nos guardar. Nós não podemos permitirmos ser seduzidos, corrompidos. Assim, não cortando o Senhor. A gente que faz evangelismo na rua, assim, vai evangelizando, tu vê muito filho de crente. Ah, sim. Né? Vários níveis de crente. Você parar para conversar com eles conhecem a palavra, passa a palavra para outros. É o quê? É um que estava na igreja, mas ele foi seduzido pelo algo do mundo e foi se afastando, mas ele é conhecedor. Exatamente. Mas se corrompeu. Em algum momento ele se corrompeu pelo brilho do mundo, de arrumar um dinheiro fácil, de ter uma amizade maneira, entendeu? De repente algo que ele achava que não tinha na congregação que ele estava, e aí o outro chegou, foi seduzido devagarzinho, quando você vê... Ele procurou preencher, né? Aquele vazio que faltava. Então, ele foi corrompido, né? Ele deixou o brilho do mundo seduzir, o pai ensinou, né? Porque está lá a palavra, ensine seu filho no caminho onde está. Se ele estava dentro da igreja é porque os pais estavam ensinando. Mas em algum momento ele se seduziu pelo brilho do mundo e saiu da igreja e está no mundo. Mas há chance para eles novamente? Com certeza. É isso aí. Vocês estão entendendo, pessoal? Há chance para eles. Entendeu? Há chance. Sabe por quê? Porque Deus nos condena. A Bíblia vai dizer assim: o diabo vem matar, roubar e destruir. Está fazendo o papel dele. O diabo não está? E direitinho, hein? O diabo está fazendo o papel dele direitinho. 100%. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo veio para trazer vida e vida com abundância. Ele veio para nos tirar das garras de Satanás, do charco de lodo, do tremendal de lama, das trevas profundas, para estar com ele sentado na luz. Há chance para eles. Você que está nos assistindo e de repente também está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você não esteja numa profundidade como essa foi citada pelo pastor, correto? Mas você está afastado, em algum momento você deu o seu ouvido para algumas conversas, você permitiu-se ser seduzido, ser levado pela magia, ser levado pelo engano, ser levado pelas amostras dessas pessoas, por palavras que distorceram a verdade da palavra, embora palavras baseadas na verdade da palavra,
e trouxe a você, te convencendo, conseguiu te tirar da igreja, conseguiu te tirar da congregação em que você estava, conseguiu tirar de você esse amor, este desejo de estar congregando onde você estava. E agora você não consegue retornar de onde você saiu e não consegue ir para nenhum outro lugar. Você não volta por vergonha e você não vai porque não era aquilo que você queria para você, entende isso? Então, deixa eu lhe fazer um convite nessa noite. Há esperança para você. Eu quebro essa noite, anulo essa noite todo encantamento contra a tua vida, toda palavra que veio contra você, que veio em favor de você, que veio para manipular você, que veio para destruir você, que veio tirar você de onde você estava congregando, que veio arrancar você da presença de Deus. Eu nessa noite, eu anulo essas palavras contra a tua vida, anulo essas ações contra a tua vida, em nome de Jesus. Que você esta noite seja visitado pelo Espírito Santo, seja apoderado pelo Espírito Santo, que você volte a queimar com o fogo de Deus, que você volte à essência do primeiro amor, que você acenda dentro de você essa chama. Querido, querida, volta que dá tempo. Aleluia, volta que dá tempo. Ele está dizendo para você: arrepende-se e volte, arrepende-se e volte, em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia. Deus está nesse lugar, querido. Ele está aí na sua casa, Ele está aí aonde você está. Aleluia. Mas pastor, eu me aprofundei na trevas. Ele está estendendo a mão para você hoje, para te arrancar dessa profundidade das trevas e trazer de volta para a luz. Olhe para Ele, olhe para a luz que é Ele. Há salvação para você. Saia dessa vida. Aleluia. Oh, aleluia. E você, querido, entenda bem, você pode estar como a igreja de Pérgamo. A sua congregação, onde você está, seja nossa aqui Batista, ou seja de onde você for sua congregação, a igreja, ela nunca será trevas. A igreja, ela sempre será luz. A igreja, ela está plantada sobre a terra para ser luz no mundo de trevas. Senão, aleluia, não precisaríamos de nós. A Bíblia vai dizer que na criação Deus fez separação, entre noite e dia, com um sol, e a lua e as estrelas, fez separação, aquilo que era noite, aquilo que era dia, aquilo que era treva, aquilo que era luz, entendeu? Então, Deus nos colocou do lado da luz, do lado da luz. Não seja morno, não esteja sobre o muro, escolha o lado que você quer, vem para a luz, vem para a presença do Eterno. Querido, preste atenção, se você está na igreja, e você está comparado com essa igreja de Pérgamo, você está ali, olha, Ele está dizendo a você, você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde está o trono de Satanás, nem quando Antipas se tornou mártir em Pérgamo, você renunciou à sua fé. Nem quando isso aconteceu, você renunciou ou se afastou de mim. É Deus que estava dizendo para Pérgamo, e Ele está dizendo para você, nem quando aquilo que mais foi tirado de você, você não se afastou de mim, diz o Senhor para você essa noite. Meu Deus, oh, aleluia. Mas existe uma coisa, e Deus diz assim: no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí no seu meio pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque, ciladas contra os israelitas,
induzindo os israelitas a comerem alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha bem o que estava no meio da congregação israelita, olha bem o que estava no meio da igreja de Pérgamo, e olha bem, querido, que isso há na igreja dos dias de hoje. Há pessoas dentro da igreja, crentes, que se desviaram do propósito, mas são crentes desviados do propósito, que estão seduzindo aqueles que mantêm a fé e a fidelidade para cometer os mesmos delitos que eles dentro da congregação estão cometendo. É verdade. Quantos altares estão com promiscuidade, vivendo pessoas no altar com fornicação, com prostituição, com adultério, com mentira, com engano, achando que é só fazer uma oração meia boca na ponta do altar de 10 segundos e dizer: Senhor, me perdoa dos meus pecados, porque eu vou subir no teu altar para cantar. Me perdoa dos meus pecados, porque eu vou subir para tocar. Me perdoa dos meus pecados, porque eu vou subir para pregar. Oração meia boca na ponta do altar, que não dura nem 10 segundos, e sobe para o altar achando que está perdoado dos seus pecados e continua no pecado de Balaão. Continua vivendo o pecado de Balaão. Eita! Prestem atenção, lindos e lindas do Senhor. Não estamos aqui para lhe condenar, tu sabe disso. Não estou aqui para apontar você em nada, nem a mim em nada. Estou aqui para dizer que Deus está dizendo à igreja em Pérgamo, Deus está dizendo à igreja hoje, aqui, você aí e nós aqui, que Ele está olhando a minha fé, a minha fidelidade, mas que Ele tem contra nós aqueles que ainda no nosso meio, que estão vivendo de encantamentos e estão enganando outros com encantamentos, mentiras e enganos, para viver uma vida cristã mentirosa. Eu não posso aceitar, você não pode aceitar, mas não cabe a nós trazer condenação ou julgamento, porque isso cabe ao Senhor. O Senhor não condenou Pérgamo, o Senhor apontou a graça de Pérgamo pela fé e fidelidade, e apontou a falha de alguns dentro da igreja de Pérgamo, porque abandonaram a fé. Porque, irmãos, preste atenção, só vão agir desta forma aqueles que realmente abandonaram a fé. Eles continuam congregando, continuam no meio, continuam ali no movimento, mas eles só têm uma missão: é destruir aqueles que ainda estão de pé. Não permita, não aceite. Você não precisa brigar com nenhum deles. Você não permite e não aceite ser manipulado por esses ensinamentos. Repreenda esses ensinamentos. Mantenha a sua postura como um crente fiel, fervoroso ao Senhor. Não renuncie à sua fé cristã e não permita que a sua fidelidade seja derrubada. Não permita, não permita, não permita. Ei, eu falei para vocês aqui que Deus, quando mandou João escrever a igreja em Pérgamo, enquadrou a igreja. E Deus essa noite está nos enquadrando também. Está me enquadrando. Está te enquadrando, pastor? Está te enquadrando, pastor? Nós também estamos sendo enquadrados. Sabe por quê? Porque Ele não quer que eu, apóstolo Rogério, esteja na linha dos ensinamentos de Balaão. Eu não. Então eu não posso permitir que subam neste altar, ou que chegam nesse ambiente onde nós estamos aqui, entendeu? E traga uma mensagem que vai dizer para você: tu pode tudo, tu pode todas as coisas. Não, querido, nós não podemos. A Bíblia vai dizer para nós, né, que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. Tudo me é lícito, porém não me permitirei ser dominado por nenhuma delas. Veja bem, não permitirei ser dominado. Quer dizer, existe uma guerra. Eu preciso dizer: não permito, não aceito, não quero, não é para mim. Ou eu sou do eterno, ou eu não sou do eterno. Então não permita. Decisão. Compreende? Decisão. Querida, a igreja em Pérgamo era uma igreja que Deus amava. Como assim, apóstolo? Sim, uma igreja que Deus amava. Querido, Deus te ama na condição que você está nesse momento. Ele não concorda
não apoia, não aprova os nossos erros. Mas nos ama. A Bíblia diz: Deus amou o mundo. Ele não diz Deus amou algumas pessoas, por isso enviou Jesus Cristo para essas pessoas especiais. Não é verdade? Ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Aí vem a condição: para que todo aquele que nele crê. Então, Ele veio para o mundo todo, mas a salvação e a eternidade é só para aquele que crê. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Então é questão de crer, correto? Se eu creio e prossigo dentro dos princípios estabelecidos, então estou bem na fita. Se eu não creio e não sigo, então está ruim para mim. Mas foi uma escolha, não foi uma escolha? É uma escolha. Você tem direito de escolha. Ele vai dizer para nós, em Deuteronômio, vai dizer assim: ó, está posto diante de ti a bênção e a maldição. O que você escolhe? O que você escolhe? Está posto diante de ti a vida e a morte. O que tu escolhe? Tu escolhe? Beleza? Ele vai dizer então: escolha a vida para que vivas. Ele ainda dá a ideia: está posto aqui, mas escolhe aqui porque o caminho é melhor. Mas é opcional. Compreende? É opcional. Eu só não posso reclamar do resultado uma vez que eu fiz a semeadura. Não é verdade? Não é verdade? Eu estou lá, eu estou fazendo um bolo. Estou lá fazendo um bolo. Vamos fazer um bolo? Você botou lá ovos, manteiga, bateu, né? Isso, né? Bota açúcar, né? Bateu, faz aquele creme de ovos, leite e manteiga. Depois você vai acrescenta o trigo, dá aquela mexidinha, acrescenta o leite, dá aquela mexidinha. Quando a massa está padrão, anotou a receita aí? A massa está padrão, o forno está no ponto, você vai lá, lança aquela quantidade de fermento, né? Algum tipo de sabor, de essência que você queira botar, forno está legal, 180 graus, botou o fermento, deu aquela batidinha, espalhou no tabuleiro untado e botou no forno, né? Ou você bota na geladeira? Você bota no forno. Não existe uma receita. Agora você foi lá, você bateu o bolo, fez todo o processo, no final você não botou o fermento, botou o bolo para assar. Ficou igual aos dois bolos? Não ficou igual, entendeu? Mas aí é questão de escolha, cada um vai fazer do jeito que acha que deve ser feito, entendeu? E aí pronto. Você não pode reclamar do resultado, né, se você não foi fiel à receita, correto? Assim é a palavra de Deus. Você não pode reclamar do resultado se você não foi fiel nos princípios. Pegou a visão? Se você não foi fiel nos princípios, não pode reclamar do resultado. Na verdade, o resultado foi das nossas escolhas, querido. Compreende isso? É uma coisa muito tranquila, muito simples. Beleza? Então, nós falamos da igreja corrompida, falamos da ação de Balaão, né? Porque Balaão, ele foi chamado por Balaque para poder profetizar maldição sobre o povo de Israel. Não é isso, meu pastor? Vai lá e profetiza. Balaão foi quantas vezes? 3 vezes. Ele conseguiu amaldiçoar? Por que ele não conseguiu amaldiçoar, meu pastor? Porque já estava profetizado sobre bênção sobre aquele povo. Aleluia. E quando Deus ele provém bênção sobre o povo dele, jamais ele vai retroceder com a palavra dele. Exatamente. Ele disse assim, né? Como eu posso abençoar aquele que Deus abençoou? Ele não teve poder para isso, querido. Ei, olha para mim aqui, olha para mim, você que está aí participando conosco, entenda bem. Você é um abençoado de Deus. Você é uma abençoada de Deus. E ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Aleluia! Ninguém pode. Aleluia! Podem contratar aí, ó, magia negra, mesa branca, boiada, né, o que for. Vão dar uma boiada para espraguejar você, não adianta, querido, não há maldição sobre aqueles que Deus abençoou, entende? Não há. Lá em casa nós temos algo que acontece, eu não posso manifestar aqui a vocês, que é pessoal nosso, e a gente tem um sinal, quando acontece alguma coisa lá em casa, nesse modelo, a gente percebe que é uma ação do diabo muito grande contra a nossa casa. Então a gente cerca a nossa casa com oração, com jejum,
porque a gente sabe, tem alguém manipulando o inferno contra a minha família. Deus logo nos dá um sinal na nossa casa. Tem alguém manipulando no inferno contra a nossa família. Não é? Vocês também, não é? Também estou ligado, né? A gente não vai passar aqui, cada um tem o seu sinal. Então, a gente tem essa percepção. E aí a gente começa a batalhar e dizer, Senhor, está onde? Está onde? Como é que é aqui? Como é que é? Como é que é? E aí Deus começa a dar sonho, visão, revelação. Às vezes eu pego, faço a minha caminhada profética no meu quarteirão, cai no jejum de uma semana, 21 dias, e a gente vai batalhando, daqui a pouco Deus vai e revela e quebra aquele encanto de Satanás que era contra a nossa casa. Ei, tem um sinal de Deus para você. Entenda bem, ninguém amaldiçoa aquele a quem Deus abençoou. Guarda isso, querido, não são as nossas palavras, é a palavra de Deus. Você pode ler lá em Números, isso vai estar escrito lá, entendeu? Isso vai estar escrito lá, a partir de Números capítulo 22, entendeu? Isso está escrito lá, você vai ver Balaão dizendo a Balaque, não tem como amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Glória a Deus por isso. Amém? No versículo 16, aí de Apocalipse capítulo 2, tá? Nós falamos aí sobre a questão do pecado, sobre a questão do erro, mas já falamos para vocês na semana passada, já trouxe alguma coisa aqui hoje, dizendo a você que Deus ele não revela o seu pecado para a tua condenação. Deus não vai revelar o seu pecado para te condenar. Ele vai trazer à luz o teu pecado para mostrar onde você precisa se arrepender, consertar o teu altar, entende? Colocar lenha novamente e permitir que ele queime novamente na sua vida. Não é para te condenar, entenda? É para te absolver. Olha, irmãos, o negócio está ficando quente. Deus está nesse lugar, Deus está aqui nesse lugar, entendeu? Se você ainda não conseguiu aí compartilha por favor, para que outras vidas sejam alcançadas com essa palavra. Sabe por quê? Tem conserto de Deus, tem amor de Deus, tem presença de Deus, tem agir de Deus. Ele te ama muito, Ele nos ama muito, muito, aleluia. Verso 16, portanto, ele está dizendo, portanto, arrependa-se, aleluia, senão eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Lembra que nós lemos lá no versículo 12, como é que Deus se apresenta à igreja de Pérgamo? Ele se apresenta dizendo através de João, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Aí agora no verso 16, ele está dizendo, arrepende-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aleluia. Era assim, aquela igreja precisava levar essa espadada, ela precisava ser atiçada ali com o Senhor, através dessa espada. Essa espada precisava causar a divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, discernindo o que estava na mente e no coração do homem para a sua destruição, não, para arrependimento e absolvição. Deus esta noite quer te absolver, Ele quer tirar a culpa do teu erro, Ele quer arrancar isso que te oprimia, Ele quer te dar uma pedra branca, Ele quer te dar um novo nome. Somente aquele que recebe esta pedra com o nome escrito nela tem conhecimento de qual é o nome. Eita, meu Deus! Aleluia! O que Ele quer de mim, lindos e lindas, é que a gente se arrependa. Se arrependa. Aonde você caiu, se conserte. Qual foi a forma que tu errou, se conserte. Sabe por quê? Há uma nova chance para você. Sempre haverá uma nova chance para você.
E eu louvo a Deus por isso, porque se não houvesse uma nova chance para mim, diversas vezes na minha caminhada cristã, eu não estaria aqui. Você estaria aí? Não estaria nessa palavra. A chance que ele dá não é uma, não é duas, não é três, nem não dá nem para enumerar. Não tem como enumerar. Entendeu? Né? Onde estaríamos nós? Né? Se não fosse essa graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Eu não mereço, mas Ele me alcançou. Eu não mereço, mas Ele me deu. Eu não mereço, mas Ele me salvou. Eu não mereço, mas Ele cuida de mim. Eu não mereço, mas Ele cumpre com a tua palavra. Entende, querido? Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Querido, eu não sei como você está recebendo isso aí. De verdade, eu não sei. Mas olha aqui, o negócio está, entendeu? Daqui a pouco a gente vai sair aqui no mistério aqui, entendeu? Um sapateado, sei lá, entende? A presença de Deus está muito forte, muito forte. Eu acredito também que essa presença esteja muito forte aí na tua vida, na tua casa, esse momento, viu? Então, essa é a palavra, arrependa-se, querido, sabe? Não precisa, você não precisa permitir que ele venha com a espada da boca dele contra a tua vida. Não, porque ele já está vindo na tua direção com todo o amor que ele tem. O amor de Deus nos constrange. Eu falo isso muito para Deus, eu choro muito, falo assim, Senhor, o seu amor me constrange, porque eu não sou digno de nada do que eu tenho, de nada do que eu sou, de nada daquilo que está construído na minha vida, na minha casa, na minha família, nos negócios, nada, entendeu? Nada, entendeu? Mas o seu amor me alcançou de uma forma tão grande que ele me constrange. Às vezes eu me sinto assim, sabe, igreja? Eu me sinto assim, às vezes eu não me sinto capaz nem de subir nesse altar para poder dirigir um culto, fazer uma oração, pregar, trazer ensinamento, entendeu? Porque eu não me acho capaz, porque Deus ele me alcançou na minha vida por inúmeras vezes com esse amor, com essa nova chance, que a gente acaba não se achando capaz de fazer qualquer coisa, mas quando a gente para um pouco para perceber e a gente vê que Ele confiou a nós algo e que a gente precisa executar, não porque somos capazes, mas porque Ele confiou. E o que nós estamos trazendo para todos vocês essa noite, primeiro isso está assim, sabe, trabalhando na vida da gente muito profundo, muito profundo. Da semana passada para cá que a gente falou de Laodiceia e nos preparando para falar de Pérgamo, isso, sabe, vem dominando a minha vida, mexendo com a minha vida, e sempre que a gente vai, está no dia de se preparar para vir para cá, assim o meu dia é uma guerra terrível, entendeu? É uma guerra terrível, né? Tudo acontece, entendeu? Né? É você com a coluna, encerrou na coluna, tá vendo que coisa, né? O pastor Alexandre nem vinha hoje, chegou aqui quase de muleta, né? Ele falou que nem vinha, ele foi lá no meu trabalho hoje até falar comigo, acabou nem falando, veio sem condições nenhuma e já acabou da coluna. Tá vendo como é que Deus faz? Tudo é uma situação maligna para que a gente não esteja aqui com vocês para ser instrumento de Deus para a vida de vocês, entende? A gente não está aqui, querido, olha só, não é só para abençoar vocês, também é porque nós estamos aqui porque somos abençoados por Ele, entende? O que está caindo hoje sobre nós está caindo aí, está caindo aqui também, entendeu? Essa presença está aí e está aqui também, entendeu? Não é de verdade? De verdade, querido, sou de boa com vocês, entendeu? Não dá nem assim vontade de parar para a live, entende? Não dá, porque você vai falar desse amor que encanta o mundo, sabe? Um amor que não te exige nada para ser amado por Ele, nada. Ele ama, Deus amou o mundo, independente do mundo amar a Ele ou não, porque Ele acreditou nos homens. Ele deu o seu Filho e disse, olha, para que todos que creem nele sejam salvos e tenham vida eterna nele, mas os que creem, eu creio, você crê? Você crê?
Você que está desse lado aí, você crê? Apóstola, você crê? Amém! Oh, nós cremos. Aleluia. 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 Deus, ele tem o seu jeito de agir, né? Eu saí aqui por um momento, né? Fui ali, o rapaz que veio para pedir oração, não foi? Foi. E eu chego lá, o que você quer? Eu queria lavar a mão. E uma oração. Eu queria uma oração porque não tenho 8 cirurgias nas costas, tenho 8 pinos. Meu Deus. E eu orei ali pela dor nas costas dele, pelos pinos, e ele mesmo. E você cheio de dor, aí você orou por ele. Por ele, e acabou que o meu foi junto com a dele, entendeu? Aleluia. Olha só que Deus faz, né? É o seu exagero. Amém, amém. E o inimigo tentou parar, né? Porque se eu não estou aqui, eu não ia ter essa oportunidade de orar pela vida dele e alcançar a minha vitória. Quer dizer, a oração que tu fez por ele, para ele ser curado dessa dor, né? Porque 8 pinos nas costas, só o sangue do cordeiro, né? Entendeu? Quer dizer, as dores que ele estava sentindo, você estava com as mesmas dores, sem os pinos, né? Você orou por ele, ele foi abençoado e a bênção também te alcançou. Muitas das vezes, assim, o que eu vejo, eu ia deixar de fazer a obra do Senhor por uma simples dores, mas tem pessoas piores do que eu querendo receber uma oportunidade. E muito pior, né? Entendeu? E não deixou de vir para casa para buscar. Amém. Nem que fosse só uma oraçãozinha ali e meter o pé depois. Mas ele veio. Amém. Amém. Você entende isso aí, gente? Vocês entendem isso, queridos? Você precisa ser a igreja. Você precisa ser a igreja. E permanece fiel e não renuncia a sua fé, independente. Entendeu? Mas tiraram a minha alegria, tiraram a minha paz, perdi meu chão, blá 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 blá. Entendeu? Independente, seja fiel, fiel a Ele, fiel a Ele. Amém? Não se venda, não se corrompa, não permita se levar pelos encantos e as magias daqueles que dizem professar a mesma fé e não professam. Estão como Balaão, induzindo as pessoas a práticas erradas. Então, cuidado e se consertem, se arrependam. Não permita chegar ao ponto de Deus vir visitar você com a espada da boca dele. Não permita. Se entregue a Ele novamente no amor. No amor. Não é isso? Porque Ele no amor está corrigindo você, está repreendendo você, está ensinando a você para não te perder e para que você e nem eu sejamos condenados com o mundo naquele grande dia. Porque guarda contigo, Ele vai vir. Ele está à porta. Ele está à porta. Então, vigia. Aqui vai nos falar no versículo 17, o último versículo da carta à igreja em Pérgamo, vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenda bem, aquele que tem ouvidos, ouça, porque tem muita gente que tem ouvidos, mas não quer ouvir. Não quer ouvir. Tem muitas pessoas, por exemplo, hoje mesmo, ou aquelas que vão assistir posteriormente, que vão assistir, vão ouvir, mas não vão querer entender, não vão querer aceitar. Vai começar a dizer para si: ah, isso aí não é para mim, isso é para fulano, isso não é para mim, é para Beltrano. Olha só, é para você de verdade, viu? Como é para mim, para o pastor aqui, para a pastora e para a apóstola, é para você também. Entende? Porque esta palavra está alcançando você, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele sabe que você é fiel. Ele sabe que você não renunciou à fé. Entendeu? Ele sabe que você congrega
A tua igreja, você congrega, você como igreja, você está num lugar, na cidade, no seu bairro, onde há um império de Satanás, um domínio de Satanás naquele ambiente, entendeu? E você não tem se corrompido. Mas ele também sabe que alguns de vocês que estão participando conosco esta noite, permitiu ser levado pelos encantos, pela magia, pela mentira, pela aquela palavra, sabe, doce. Vem comigo, vai dar tudo certo, aqueles encantos. Vamos comigo. Não, ele está te chamando. Se ajusta, se apruma, volte para mim, se conserte, tem um novo de Deus para a sua vida, entendeu? Aí ele está dizendo: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, diga comigo assim onde você está, levante as suas mãos, levanta aí os pastores, levanta a apóstola. Aí onde você está, se você pode, levanta as suas mãos e diga: eu sou esse vencedor. Eu sou este vencedor. Diga 3 vezes: eu sou este vencedor. De novo: eu sou este vencedor. Amém? Aleluia. Ele vai dizer ao vencedor: eu darei do maná escondido. Ele está dizendo que o maná foi provisão de Deus no deserto. Ele está dizendo que aquele que vencer isso, aquele que não permitir se corromper, aquele que não permitir ser levado pelos lisonjeios desse século, pelas magias desse tempo, por aqueles que se corrompem, né, que estão corrompidos, tentando nos corromper. Ele está dizendo: a este que vencer, a este que vencer, eu lhes darei do maná escondido. Ele está dizendo: eu lhes darei provisão. Provisão, versículo 17, Apocalipse 2,17. Ele está dizendo: eu lhe darei provisão. O maná foi provisão de Deus no deserto para aquela multidão de gente quando saiu do Egito. Olha que coisa, não é verdade? E aí ele está dizendo: eu lhes darei do maná escondido, ou seja, eu reservei a melhor parte para você. Não precisa se encantar. A Bíblia vai mostrar para nós Jesus falando a respeito do filho pródigo. Caraca, o cara tinha tudo dentro de casa, né? Tinha tudo. Pai rico, irmão rico, tinha dezenas e dezenas de empregados dentro de casa. Se encantou com a magia do mundo, permitiu se corromper. Essa igreja que permitiu se corromper pelos encantos, pelas mentiras, pelas fábulas, e foi. De repente acabou tudo que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, toda a unção que ele tinha, toda a graça que ele tinha se acabou, né? Vamos falar do físico e do espiritual, e de repente ele se vê num quadro miserável, aonde ele está comendo até a comida que se colocava para os porcos. Um quadro miserável, né? Um quadro espiritual miserável, porque ele tinha banquetes todos os dias pelo Pai, que esse Pai representa Deus, nosso Deus, né? E de repente ele resolve sair da presença de Deus e viver a vida dele da maneira que ele achava que deveria viver. E aí ele se encanta com aquilo tudo e vai viver a sua vida, e o tempo passa, ele perde unção, ele perde poder, ele perde o amor, ele perde a graça, não é isso? Ele só tem perda. E aí quando ele se vê, ele está atolado no lamaçal. E ali Deus visita ele ali, ele diz assim: voltarei para casa, vou falar com o meu pai, nem que seja para me tornar um dos seus trabalhadores, porque todos os meus trabalhadores de meu pai têm o que comer, têm o que beber, têm o que vestir, têm onde pousar a sua cabeça, e eu estou aqui nessa situação. Ei, preste atenção, de repente você está nessa situação. Volta, porque ele está assim de braços abertos, querendo te dar um abraço. Glória a Deus. Colocar um anel novo no seu dedo, sabe o que ele está dizendo? Reatar a aliança, colocar a sandália nova nos teus pés. Aleluia, Senhor. A verdade da palavra te dá uma vestidura nova, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Ele te ama. Volte. Aí ele está dizendo
falou do maná, ele está dizendo, eu vou ser o seu provedor. Sai desse encantamento, tudo isso aí só te afastou da minha presença. Eu vou ser o seu provedor, eu tenho maná escondido para você. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele revela os seus segredos para os seus filhos. Esse maná escondido são os segredos de Deus preparados para a terra. Meu Deus do céu, o que é isso? Isso é muita loucura. Isso é loucura, loucura. Ele nos ama muito. Aí ele continua no versículo 17 dizendo, pastor, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Agora vou te falar um pouco dessa pedra branca. Há um costume na época dos hebreus, quando as pessoas eram levadas a julgamento, ficava na mesa uma pedra branca e uma pedra preta, e ali eram apresentadas as acusações contra o réu, a defesa fazia as defesas, como é no dia de hoje, não mudou nada, né? Um acusa, um defende, aquela coisa toda. Tem aqueles que ficam, eu esqueci o nome que dá, né? Vocês podem me ajudar? O júri, né? O júri, né? Ficam ali olhando tudo, depois vão lá, fazem as suas reuniões, o juiz chama, conversa com todo mundo, até que então chegue a uma sentença. Chegada a sentença, está aquela pedra branca e a preta lá na frente do juiz, e então é anunciada a sentença. Quando a sentença é anunciada, se for a condenação, é uma pedra preta. Está condenado. Quando ele era absolvido, era uma pedra branca. E todas as acusações e culpas contra aquela pessoa era retirada. Ele está dizendo, ao vencedor eu darei o maná escondido, serei a sua provisão. E também lhe darei uma pedra branca, com o seu nome escrito, que somente reconhece aquele que a possui e recebe. Deixa eu te falar algo nessa noite profundo de Deus. Deus, ele não quer, como juiz, puxar a pedra branca para te condenar. Quando ele fala à igreja de Pérgamo, os seus erros, ele não está falando para a sentença ser condenada. Ele informa a igreja de Pérgamo a sua falha e diz, arrependa-se, para que no julgamento eu te absolva. Te absolva. Você não será condenado. Não será condenado. Você será absolvido pelo Senhor em sua vida. Amém, igreja? Você entende, querido? Deus vai te dar o maná que está escondido. Ele está dizendo, eu vou cuidar de você, eu vou ser o seu provedor, volte para mim, saia das trevas, vem para a luz, arrependa-se. Eu tenho visto você, eu tenho observado você, sei aonde você vive, sei que aonde você está, ali habita o trono de Satanás, contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Ele te conhece. Mesmo que você em algum momento tenha permitido ser seduzido, entenda bem, mesmo que você tenha permitido ser seduzido, ser levado, conduzido, ele está dizendo, volte para onde você caiu, aonde você errou, se conserte, porque eu vou ser o seu provedor, vou te absolver dos teus erros, dos teus pecados,
vou lhe dar uma pedra branca e escrever um novo nome nela para você. Eu vou lhe dar uma pedra branca, escrever um novo nome para você. Eu, o Senhor, vou lhe dar uma pedra branca e escrever um novo nome para você. Ele está dizendo: eu te absolvo. Se você se arrepender, eu te absolvo. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar. Precisamos orar com você. Pastora Rejane, ora por eles. Abençoa eles. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante, Senhor, de Ti, diante da Tua presença nesse momento. Aleluia. Somos gratos a Ti, Senhor amado, por essa palavra, revelada, Senhor amado, reveladora para os nossos corações. Meu Deus. Senhor, a Tua visitação, Senhor amado, real, Senhor amado, no nosso meio, e a Tua visitação dentro desses lares, nesse momento, também é real, Espírito Santo. Deus, Senhor, que o Senhor, Pai, está em cada momento, Pai, possa sim, Senhor amado, estar entrando no nosso coração, na nossa mente, Senhor, e para que cada dia nós possamos nos arrepender, Senhor amado, daquilo ao qual fazemos, ou falamos, ou pensamos, ao qual não tem agradado a Ti. Senhor, mas que nós estamos tendo a certeza nesse momento, Senhor amado, ao qual foi falado da Tua palavra, Espírito Santo de Deus, nessa noite, Senhor, ao qual, Senhor amado, traz o nosso coração para o arrependimento, para que nós possamos receber, Senhor amado, ao qual, Senhor amado, aquilo que tem preparado, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Espírito Santo. Deus, nós te louvamos nessa hora, Espírito Santo de Deus, pela Tua, Senhor amado, presença, Senhor. Deus, que em cada momento, Senhor amado, a cada um dos Teus filhos, que as nossas vidas também possam estar diante de Ti, Espírito Santo de Deus. Que nós possamos estar, Senhor amado, em cada momento com os nossos corações voltados para o Senhor. Para que nós possamos, Senhor amado, naquele grande dia, Senhor amado, porque seguimos a Tua palavra. Ao que vencer, Senhor, receberá, Senhor amado, assim, Deus, aquilo ao qual está escondido, Senhor. Deus, porque tem algo, Senhor, que o Senhor quer revelar, Senhor amado, para aqueles ao qual te buscarem, Senhor amado, com todo o coração voltado para Ti. Então, Senhor amado, nessa noite nós possamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. E que o Senhor possa nos revelar os Teus segredos. Que o Senhor possa estar nos revelando, Senhor amado, aquilo ao qual mais profundo, Senhor amado, do Teu coração. Deus, nessa hora, Senhor. Senhor amado, nós cremos, Senhor amado, que o Senhor nos dará, Senhor amado, sim, Senhor amado, aquilo ao qual Tens preparado. Deus, nessa hora, Espírito Santo de Deus, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, mas nós Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor revelaste para nós nessa noite, pelos Teus segredos revelados para nós, pela Tua palavra, ao qual o Senhor amado foi revelado para nós, para o nosso coração. Glória a Deus. Nós Te louvamos, porque nós queremos sim receber esse novo nome, Senhor amado, ao qual cada um de nós saberemos. Deus, nessa noite, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Queridos, que Deus te abençoe.
que Ele te guarde, que Ele te dê a força que você precisa para vencer e romper. Amém? Que a boa mão do Senhor te conduza pela vereda justa. Um beijo para vocês. Fiquem em paz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.